Fala galera, tudo bem com vocês? Professor Everton Seixas Cardoso, e hoje a gente vai continuar estudando sobre a fase do Brasil Império para falar do Segundo Reinado. Lembrando que esse período, o período imperial brasileiro, da história do Brasil, é dividido em três partes. Nós já estudamos sobre o Primeiro Reinado, que foi da independência do Brasil até a abdicação do poder de Dom Pedro I. Depois o período regencial, um governo temporário, com vários conflitos, como Cabanagem, Farroupilha, Sabinada, entre outros. E agora o Segundo Reinado, que é o período mais longo dessa fase, que vai durar quase 50 anos, que será o governo de Dom Pedro II. Essa aula vai ser dividida em três etapas, para falar sobre a consolidação do poder e também a questão do ouro verde, que é o café, e dos imigrantes. Uma segunda aula para falar dos conflitos, principalmente da Guerra do Paraguai, e uma terceira aula para falar sobre o movimento abolicionista e a crise que vai levar ao fim do Império e o início da República. E hoje vamos começar então para falar sobre como foi a chegada de Dom Pedro II no poder. Vamos lá. Tudo começou com uma questão chamada o golpe da maioridade, que foi a antecipação da coroação de Dom Pedro II com 16 anos. Mas por que isso aconteceu? Lembrando que o período regencial foi um período temporário, um governo temporário. Tudo começa porque quando a política regencial, que é o parlamento, estava governando, até Dom Pedro II conseguisse atingir a maioridade para poder assumir o poder, e estão prevendo isso com 18 anos, não com 16, por isso que é chamado de golpe da antecipação da maioridade, eles tentaram dar muito poder para a elite provinciana, que é os estados do Brasil. As províncias eram os estados. Mas a população local começou a se opor ao poder dessa elite das províncias, gerando conflitos como Balaiada, no Maranhão, Cabanagem, no Pará, que é o Grão-Pará, a Sabinada, na Bahia, que até declarou sua independência temporária, e a Revolução Farroupilha, no Rio Grande do Sul e Santa Catarina, que se declararam independentes do Brasil. Então, assim, o Brasil quase foi desmembrado em novos territórios. Assim, o Partido Liberal, que era o opositor ao Partido Conservador, resolveu fazer um movimento para antecipar, foi um ato para antecipar a maioridade dos 18 para os 16 anos, para tentar, de alguma forma, tranquilizar a população brasileira. E essa manobra política deu certo, porque a população abraçou a ideia e os conflitos foram caindo um por um, e assim aceitando a coroação de Dom Pedro II como imperador brasileiro. O que acontece? Então, o governo imperial, que vai durar quase 50 anos, é dividido em três períodos. A consolidação do poder de Dom Pedro II, pacificando o Brasil e acabando com os conflitos regenciais. O segundo período, vamos dizer assim, um revezamento político entre as duas potências, os dois partidos liberais conservadores, que eu vou falar já, vou apresentá-los, e a crise após o movimento abolicionista e a Guerra do Paraguai, que vai levar ao fim do Império, a perda de popularidade de Dom Pedro II e a proclamação da República feita pelos militares. Mas isso vai ser tema da nossa última aula sobre esse período. O que acontece? Dois partidos brasileiros irão se revezar então no poder, que é o parlamento brasileiro. Lembrando que Dom Pedro II agora é o imperador do Brasil. Dom Pedro II é o imperador. Mas ele dá o papel, o poder, para que o parlamento brasileiro, deputados e senadores, possam criar as leis. Mas é chamado de parlamento às avessas, porque Dom Pedro II ele tinha o poder de dar a canetada final. É ele que tomava as decisões finais. E os seus ministros, muitas vezes, só respeitavam as decisões de Dom Pedro II, ignorando o parlamento. Isso, para o mundo, virou uma piada, porque a Inglaterra, que era o maior parceiro comercial do Brasil e a maior potência do mundo naquela época, acabou rindo, criando o parlamento às avessas, porque é para inglês ver. Porque, na verdade, o poder continuava concentrado nas mãos do imperador. Enquanto a Inglaterra, o rei, a rainha, continuavam existindo, mas com conselheiros, e o parlamento que tomava as decisões políticas, no Brasil, o parlamento fazia as leis, mas quem tomava a decisão final era o imperador. E assim, dois partidos que nasceram
bem no primeiro reinado, mas vai se estender por todo o segundo reinado, que era o Partido Conservador, chamado de Saquaremas, e os liberais, chamados de Luzias. Os Saquaremas, os conservadores, queriam manter a mesma estrutura, com o imperador forte, centralizando as decisões, já os liberais queriam dar mais poder para os estados, seguir o modelo dos Estados Unidos, onde cada estado, no caso do Brasil e as províncias, tinha o poder de tomar decisões importantes em relação a certas particularidades que aconteciam somente em cada estado. Só que esses dois partidos, entre aspas, que eram rivais, diziam que eram farinha do mesmo saco. Por que essa expressão? Porque eram formados, pela grande maioria, pelas elites locais, que eram fazendeiros, mas somente de estados diferentes. Então, conservadores podiam pegar ali, principalmente ali, São Paulo, Minas Gerais, Rio Grande do Sul. Os liberais eram mais do Nordeste e do Rio de Janeiro, mas eles eram formados principalmente por grandes fazendeiros. Então diziam que, de alguma forma, todos mantinham o mesmo interesse, faziam eleições fraudulentas e violentas, controlando o voto e se mantinham no poder. Na retórica, no discurso, defendiam uma coisa e na prática faziam as mesmas coisas. E chega a questão do café. O café é chamado de ouro verde. Gente, olha só. O café já era produzido no Brasil, mas vai começar se transformando no principal produto de exportação. Com a crise da mineração, com a crise do açúcar, o Brasil vai produzir algodão e outros insumos, outros produtos, mas o café vai se transformar no principal produto brasileiro, principalmente para os fazendeiros da região sudeste e ali do sul também. Pegando então o Vale do Paraíba, o oeste de São Paulo, que fica em São Paulo, o Vale do Paraíba fica em São Paulo, tá, gente? No estado da Paraíba, no Nordeste não. Pegando ali o sul de Minas Gerais, a zona serrana do Rio de Janeiro e o estado do Paraná. O café vai começar a ser bastante apreciado no mundo. O que acontece? Os ingleses tentaram criar uma cultura mundial de tomar chá, o chá da manhã e o chá da tarde. A Inglaterra até hoje tem esse costume. Mas o mundo não adotou muito esse costume, preferiu a utilização do café, tanto de manhã como no café da tarde. Os próprios americanos, que foram colonizados pelos ingleses, com o tempo mostraram preferência pelo café. E o Brasil, de forma oportunista, começou a produzir o café em larga escala para uma venda mundial, se transformando até hoje nos principais produtores e comercializando o café para o mundo todo, Europa, América e também para outras partes do mundo. Por isso ganhou o nome de ouro verde. Por quê? Nessa região de São Paulo, as duas regiões de São Paulo, Vale do Paraíba e o Oeste Paulista, milhares de fazendeiros vão começar a investir em produzir café em larga escala, vendendo para o mundo, fazendo fortuna. E um dos grandes investidores vai ser o tal do Barão de Mauá. O Barão de Mauá, gente, foi uma figura histórica que ele viajou para a Inglaterra, conheceu o sistema de investimento, o sistema capitalista, como funcionava o comércio mundial e tentou implementar aqui no Brasil, mas sofreu muita resistência do governo imperial. Por quê? Mauá queria criar o Banco do Brasil para poder investir em produtores em cafés. Ele chegou até a criar um banco no Uruguai, mas não conseguia criar o Banco do Brasil por causa de muita dificuldade do governo imperial, que não queria dividir esse poder financeiro para simplesmente pessoas que não eram ligadas ao império. Para você ter uma ideia, Mauá era um investidor, ele não pertencia ao governo imperial. E o governo imperial queria, de alguma forma, controlar toda essa questão dos investimentos e também do comércio do café, através dos tributos que recebiam e dos fazendeiros que davam apoio ao imperador. Dom Pedro II foi muito mal, vamos dizer assim, orientado por seus assessores, dizendo que Mauá poderia se transformar num grande ser rico, poderoso, que poderia até ameaçar o trono de Dom Pedro II, baboseira. E assim o governo imperial acabou, de algumas formas, sabotando o próprio Mauá. Deu o título dele de Barão de Mauá, mas sabotavam suas estratégias. Mauá gastou muito dinheiro
investindo em café, criando ferrovias, as primeiras ferrovias, Ferrovia Mauá, que vem de São Paulo até passa para o Rio de Janeiro, criou iluminação pública, mas mesmo assim, todos esses investimentos que o Dom Pedro II assinava, achava bonito, participava da inauguração da ferrovia de Mauá, das iluminações públicas do Rio de Janeiro, mas de uma forma tentava diminuir o poder do Barão de Mauá. E ele acabou falindo e saiu da história, mesmo deixando um legado imenso de ferrovias, de postes de iluminação, com investidor, mas saiu falido porque o Império sabotou todo o seu trabalho. É uma história muito triste do Barão de Mauá. E assim, gente, a questão do café vai gerar uma questão também de mão de obra. Quando a gente começa a estudar sobre os movimentos abolicionistas, as leis que levaram ao fim da escravidão, entre elas, a primeira lei, a Lei Eusébio de Queiroz, de 1851, sob muita pressão da Inglaterra, queria acabar com o tráfico de escravos vindo da África para a América. Então a Inglaterra começa a fiscalizar o Oceano Atlântico para simplesmente acabar com o tráfico de escravos, não aceitando mais. E o Brasil deu um jeito que acabou trazendo mais negros para ser escravizados no Brasil, agora de forma ilegal. Antes o tráfico de escravos era legalizado e se transforma agora em algo ilegal. Mas o Brasil continua trazendo escravos. O Brasil, o governo imperial, continuava legitimando a escravidão no seu país, no seu império, enquanto no mundo foi considerado de forma ilegal. E o que acontece? Essa lei acabou enfraquecendo a mão de obra brasileira. Mesmo buscando negros escravizados, alguns fazendeiros tiveram que buscar outras parcerias para poder ter uma mão de obra trabalhando no Brasil. E assim vem a questão da imigração europeia. Europeus pobres, principalmente vindo da Itália, no caso do Brasil. Aí nos Estados Unidos, irlandeses, entre outros, começaram a migrar para a América em busca de trabalho, mas não de forma escravizada, de forma assalariada. Eram europeus pobres que não tinham terras, não tinham de trabalhar e começaram a buscar oportunidades na América. Os Estados Unidos trouxeram muitos italianos e irlandeses. A Argentina e o Uruguai também. E o Brasil ficou entre aí os 4 países que mais trouxeram imigrantes da Europa. No Brasil, italianos, alemães, poloneses e no Brasil, República, até japoneses. Eles vinham para o Brasil, a princípio, um sistema onde deveriam dividir o custo da viagem, o transporte, a chegada aqui, a moradia e a alimentação. Esse sistema de parceria, onde os fazendeiros arcavam com a metade da viagem e os imigrantes com a outra metade da viagem, acabou gerando até conflitos. Por quê? Essas famílias italianas chegavam no interior de São Paulo, viam um custo enorme, trabalhavam 3, 4 anos para poder arcar com as dívidas. E muitos começaram a desejar retornar, não conseguiam, brigar com os fazendeiros, não queriam trabalhar, gerou uma confusão imensa. Então, nasceu o sistema de colonato. Assim, esses imigrantes recebiam uma pequena roça, um pequeno lote, para poder morar, produzir lá suas próprias comidas e trabalhar para a grande fazenda de café. Isso depois vai criar a lei das terras, que de alguma forma até dificultava o acesso à compra de terras por imigrantes, porque ficava caríssima. Somente grandes fazendeiros tinham acesso à compra de terras. Pessoas pobres, imigrantes, negros recém-libertos jamais poderiam comprar terras, dificultando o acesso à terra, fazendo com que somente os grandes fazendeiros podiam tomar posse das terras. E assim você começa a ter uma forte imigração europeia em todo o período do Segundo Império para o Brasil, para trabalhar principalmente nas fazendas de café, no sul de Minas, em todo o estado de São Paulo, na zona serrana do Rio, no estado de Paraná e Santa Catarina. Vamos revisar o conteúdo, resolver algumas questões agora? Opa! Vamos lá. Questão 1. Como consolidou o Segundo Império Brasileiro? Então foi através do golpe da maioridade, onde antecipou a coroação de Dom Pedro II com 16 anos
agora como imperador do Brasil. Com qual objetivo? Acabar com os conflitos regenciais que estavam ameaçando desmembrar o Brasil em várias novas nações. Então, essa antecipação, promovida pelo Partido Liberal, opositor ao governo de Pedro Araújo Lima, que é do Partido Conservador, conseguiu antecipar a coroação de Dom Pedro II com 16 anos, e assim vai trazer tranquilidade e aceitação à população provincial, das elites, e acabando com os conflitos regenciais. 2. Como se organizou a política imperial? Em 2 partidos. Conservador, Saquaremas, e os liberais, os Lusíadas. Que eles iriam formar o parlamento, eles iriam formar os dois o parlamento, mas com a decisão final do imperador Dom Pedro II. Com isso, levou uma piada mundial, onde os ingleses, a maior potência do mundo, o maior investidor do Brasil, dizia que o Brasil tinha um parlamento às avessas, onde, de alguma forma, o imperador tomava as decisões finais. O parlamento não tinha tanto poder assim, e os próprios ministros preferiam seguir Dom Pedro do que o próprio parlamento. E esses 2 partidos, o pessoal dizia que era farinha do mesmo saco, porque eram formados principalmente por grandes fazendeiros, mas de regiões diferentes do Brasil. O que foi o ouro verde? Foi o café, novo produto de exportação nacional, fazendo fortunas para vários fazendeiros do centro-sul do Brasil. Então, o café, principalmente do sudeste e do sul brasileiro, foi se produzindo em larga escala, se transformando em produto brasileiro para o comércio mundial. Por fim, o que foi a política dos imigrantes europeus, lembrando que vai ser uma questão da próxima aula, a questão dos movimentos abolicionistas, as leis contra a escravidão, que vai gerar simplesmente a diminuição de mão de obra negra escravizada, e assim as fazendas começam a buscar uma mão de obra assalariada, que foram os imigrantes europeus, principalmente italianos, mas também vieram os alemães, poloneses, japoneses no Brasil República, e esses italianos, a princípio, tinham que pagar, arcar com parte do transporte, acabou gerando uma série de revoltas, e assim fizeram os colonatos, onde recebiam lotes para poder morar com suas famílias, mas não tinham acesso para comprar a própria terra, dificultando assim que esses italianos pudessem de alguma forma sair desse trabalho, continuasse preso de alguma forma no trabalho assalariado das grandes fazendas de café. Ok, pessoal? Então, gente, espero que vocês tenham gostado dessa aula. Lembrando que essa parte do Brasil Império é muito longa, são 50 anos de história. E nós teremos ainda para falar sobre a questão das guerras, da Revolução Praieira e principalmente a Guerra do Paraguai e também dos movimentos abolicionistas pelo fim da escravidão e a crise que levando o fim do Império. Ok? Espero ter gostado. Até a próxima. Valeu, gente. Brigadão. Tchau, tchau.